Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E hoje nós devemos finalizar o item. Vamos entrar no item 283, mas hoje nós ainda estamos finalizando o 282, tá? Hoje será a pergunta de número 35. Vamos solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a não nos desvincularmos do estudo em qualquer época da nossa vida. Quantas luzes, quanta importância, os espíritos superiores sempre nos orientam a estudar sempre. Ajuda-nos também a tirarmos as lições morais desses estudos para que sirvam a nós, não aos nossos familiares, não aos nossos vizinhos, mas a cada um de nós que escuta e que estuda essas lições. Ajuda-nos, Senhor, porque quantas vezes vemos uma lição e apontamos: é bom para o meu marido, é bom para o meu filho, é bom para o meu pai ou para a minha mãe. Ajuda-nos a consertarmos os nossos caminhos para sermos exemplos de Ti e chegarmos até Ti, que nos espera desde sempre, que assim seja. Então vamos lá. Pergunta o professor Allan Kardec aos espíritos nobres, superiores: como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa, se, quando viva, ainda não tinha consciência de si mesma? Então, a gente tem que saber, mas era necessária a pergunta, a gente tem que saber o que é corpo orgânico e o que é espírito. Se o espírito existe previamente ao corpo, ele é independente de. Então, morreu ali com 2 meses, 3 meses de idade, 1 aninho. De repente, evoca-se o espírito dessa pseudo-criança. E aí começa a responder, mas não como criança, mas como um ser adulto. Essa é a pergunta. O Kardec quer saber, como pode isso? Resposta: a alma da criança, no caso encarnada, é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, envolto por quê? Presta atenção. Quando eu inicio o meu processo de reencarnação, esse processo está lá no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Ele começa na concepção. O que é a concepção, tia? É o momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Nesse momento, o espírito ele entra num transe, num torpor, num sono profundo. Ele fica meio... como se ele tivesse anestesiado, mas aquela anestesia ainda meio acordado, meio dormindo, até ele entrar num sono de torpor bem profundo. E ele perde totalmente a consciência com a realidade. E a partir daquele momento passa a ser tudo que está no seu automatismo. Por quê? Porque esse espírito ele vai se ligar a uma célula. Lembra que nós, na condição de princípio espiritual, iniciamos aonde? Em um átomo. O processo de elaboração do espírito, esse ser que nós somos hoje, a elaboração dele começou em um átomo. Olha como Deus, na condição de criador, como ele elabora com o tempo. Não é imediatista. Então não se faz um espírito do dia para a noite. Esse princípio inteligente, ele inicia o seu processo de elaboração no átomo. Daí o Livro dos Espíritos responder do átomo ao arcanjo. Então, nesse processo de elaboração, quando eu, já na condição de espírito, quando eu reencarno, eu entro nesse estado de torpor, tenho já no meu arquivo, todos esses períodos que eu vivi nos reinos menores. Por quê? Porque quando eu me acoplo ao novo corpo físico, porque quem é o ser inteligente? É o espírito. O princípio inteligente é um ser.
é uma inteligência. O princípio inteligente por isso que é princípio inteligente. O que seria a matéria sem um princípio inteligente? Nada. Porque a função de um átomo, o átomo tem uma ação inteligente. Não é a matéria que é inteligente, é o princípio que habita nele. Existe uma força que está sendo elaborada nele e que tem uma ação inteligente. As enzimas dentro do nosso organismo. Então, eu tenho tudo isso no meu arquivo. Quando eu me ligo à célula, eu já vivi essa experiência, está no meu arquivo. E o período que a criança passa ali mergulhadinho no líquido amniótico? Dentro do líquido, dentro da água. Não tem nenhum pregadorzinho segurando o nariz dela para ela não se afogar. Porque isso está no arquivo, ela sabe viver no líquido. Esse princípio, esse espírito traz essas lembranças. E é tão interessante que quando a gente vai renascer, a gente passa por praticamente todo o estágio. Porque ali é uma vida animal só. Aquática. Então tudo isso a gente traz. Ok, nasceu. Ele, espírito, continua em estado de torpor. Aqueles primeiros movimentos ali é extinto, gente. Quando que a reencarnação se completa? Aos 7 anos. Então, uma criancinha de 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, o espírito está ali em estado de torpor. Tia, essa regra é para todos os espíritos da terceira e segunda ordem. Para um espírito da primeira ordem, não. Primeiro que ele não precisa mais reencarnar. Ele é um espírito puro. Quando ele reencarna, é em processo de missão e ele não precisa entrar nesse estado de torpor. Por que ele precisa entrar no estado de torpor? Para esquecer a besteirada que fez. É necessário. Um espírito superior tem do que se envergonhar? É preciso esquecer? Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Cristo, já não é um espírito superior, é muito mais, não é um espírito puro, é mais que um espírito puro, é um espírito crístico. Quando ele se predispôs a encarnar, revestir um corpo de carne, não pensa que ele entrou nesse estado de torpor. Não pensa que ele esqueceu da sua condição de Cristo. Mas ele é um Cristo. Então, vamos pegar nós. Então, esse espírito que está ali naquele estado de torpor, quando ele, no momento do sono, ele continua no estado de torpor, ele não tem consciência do mundo espiritual nesse momento. Porque ele precisa para esquecer. Agora, vamos supor que aos 4, 5 meses, ali a criança falece, ele retoma a sua condição de espírito. Entendeu? Da sua última encarnação, a sua condição de espírito. E se ele desencarnar 7, 8 anos, a gente vai ver no mundo espiritual, já vimos isso no nosso lar, quando diz assim, olha, trabalhar com criança no nosso lar, o bônus horas é o quê, meninas? Dobrado. Então, ou seja, tem crianças sim no mundo espiritual. O que é isso? O que eu penso? Aí é a minha interpretação. É eu tentando usar a lógica, raciocinando. Vamos supor que eu, Maria da Conceição, tenha aprontado muito, mas não foi pouco não. Destruí assim um grupo muito grande. Reencarno numa condição difícil e venho a desencarnar com 6 anos de idade. 6 anos de idade eu já formei alguma personalidade? Não. Se eu voltar ao mundo espiritual e tiver acesso à minha penúltima reencarnação, eu vou recordar do tirano que eu fui. Então, por um ato de bondade divina, eu volto ao mundo espiritual, mas permaneço na condição de criança. Entendestes? E sou ali tratada, organizada e já para programar uma nova reencarnação, para eu não recordar da minha penúltima reencarnação. Então, o ato de amor de Deus para com cada um de nós é muito grande. É muito grande, entendeu? Então, gente, mas tia, todos que desencarnam aos 6, 7 anos vão ficar criança? Depende. Depende, se a lembrança dele for destruí-lo, ele vai permanecer como criança. Mas se não, se a lembrança dele anterior é tranquilo, ele vai recuperar a sua condição espiritual, talvez até mesmo perispiritual, de uma reencarnação anterior. Ficou claro isso ou ficou confuso? Ficou claro, gente? Os nossos irmãos que vão ouvir depois no canal irão entender?
Vocês aqui são o termômetro, né? Só ouvi 2 vezes. Hã? Se não entender, repete. A Mita e a Carla tá aqui, olha. Se não entendeu, volta e escuta de novo. Né? Mas é isso que a gente tem que entender. Então, desencarnou com 6 anos de idade, vai para o mundo espiritual, pode permanecer como criança, como uma proteção mental, uma proteção emocional. Mas se ele não tem encrencas da sua reencarnação anterior, ele pode retomar, sim, a sua última reencarnação e a sua consciência. Então, isso que o Kardec quer saber. Como é que a alma de uma criança, um espírito de uma criança evocado, pode responder como se fosse um adulto? Resposta. A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Ainda envolto, está ali. Ele é um espírito que está ali envolvido nas faixas da matéria. Então, ele não lembra. Porém, liberto da matéria, goza de suas faculdades de espírito. Porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem alguns traços do caráter da criança. Meus amigos, de tudo que nós já estudamos das obras de André Luiz, nos vales, nos umbrais, o que nós encontramos? Jovens, adultos e idosos, mas nunca foi citado encontrar crianças em sofrimento. Espíritos desencarnados na infância. Por quê? Está vendo o ato de proteção? Pode observar, não tem. Elas são recolhidas e vão para lares. Tem as tias que cuidam. Então tem uma proteção divina. Não é à toa que esse espírito precisa sair da Terra com 4, 5, 6 aninhos. 7, 8 anos. Não é à toa. Isso tem um porquê. Observação. Observação de Kardec. A influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança também é notada algumas vezes no espírito dos que morreram em estado de loucura. Ele vai fazer uma outra comparação. Então, pode sair ainda permanecer como criança, mas agora ele vai falar daqueles que tiveram a esquizofrenia. O espírito em si mesmo não é louco, porque é uma doença orgânica. Sabe-se, porém, que certos espíritos julgam durante algum tempo que ainda pertence a este mundo. Não é, pois, de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação de seus pensamentos. Esse efeito varia, conforme as causas da loucura, pois há loucos que recobram toda a sua lucidez imediatamente depois da morte. Por que varia? Porque uma coisa é uma loucura orgânica, resultado aí de um processo expiatório anterior. A outra coisa é eu, de repente, ter me tornado uma pessoa tão avarenta, ou tão ciumenta, ou tão agressiva, ou tão psicótica com alguma coisa, que eu enlouqueci. E mesmo eu saindo do corpo, como é um fenômeno comportamental e não orgânico, entendestes? Eu estou no mundo espiritual e continuo naquela minha loucura psíquica, comportamental, entendeu? O orgânico do comportamento, porque o esquizofrênico, que é um movimento orgânico, se comprova organicamente, processo expiatório, e existem as pessoas que são doentes mentais e que estão aí de paletó e escarpão, mas que têm comportamentos adoecidos, de loucos mesmo, que não deixa de ser considerado, de demência mesmo, demência. Nós temos um alto nível de pessoas dementes, de paletó, gravata e escarpão. Ficou dúvida? Vamos entrar agora no ponto que é evocação de animais. Meus irmãos, o que me chega de perguntas em torno de animais é algo assim que me escandaliza. Mas sabe por quê? Porque, infelizmente, nós temos palestrantes
que não estudam seriamente essa doutrina e que vão divulgando absurdos. Eu não estou tirando da minha cabeça, eu vou ler o texto aqui de Allan Kardec. Agora, Allan Kardec é um missionário. Os espíritos que assinam a codificação Swedenborg, João Evangelista, o apóstolo Paulo, o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Sócrates, São Luís, São Vicente. Então, nós estamos falando de espírito de alta hierarquia. Agora, me diga uma coisa. Você acha que eu vou abrir mão de estudar a verdade para anuir com a mentira? Me poupe, minha gente. Então, vamos aprender a estudar Kardec, a estudar as obras básicas, para a gente não divulgar. Mas tem um espírito, um centro, que não usa o termo espírita, que é um absurdo, que atende os animais. Gente, isso com certeza é uma piada para os espíritos brincalhões, que com certeza deve ter dado sugestão para fazer isso. Espíritos zombeteiros e brincalhões. E é isso que o professor Allan Kardec vai falar aqui. Então, entre ficar com o fulano e a fulana, eu vou sempre ficar com a verdade, com o espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ficar com a obra espírita. Então, é isso que a gente tem que entender. Vá na obra espírita. Quer estudar tudo sobre os animais? Livro Dois Médios. Meus irmãos, hoje, se coloca qualquer conto, qualquer história na boca de Francisco Cândido Xavier. Ele não está aqui para dizer que era mentira. Não, o Chico falou de qualquer coisa que lhe convém. Quando a coisa lhe convém, você bota na boca de Francisco Cândido Xavier, coitado. Que não está aqui para discordar. Então, isso é algo que me entristece, me desculpa as emoções, mas isso me entristece, porque a gente vê ainda o povo fazendo palestra, ensinando o erro. E o que diz Kardec, o que diz os espíritos? Quem te ensina o erro é que quer te manter na ignorância. 283, evocação de animais. Pergunta 36. Pode-se evocar o espírito de um animal? Por que Allan Kardec usou o termo espírito? Porque ele está partindo de um livro dos espíritos. O que os espíritos dizem sobre os animais? Olha, tu pode chamar do que tu quiser, que animal tem espírito, pode chamar de espírito, de alma, o que tu quiser. Eu só quero que vocês, porque ele diz que as palavras não nos importam. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, que a distância que existe entre a alma de um animal e o de um homem é a mesma que existe entre a do homem e Deus. Deus. Ou seja, essa distância é infinita. Entendeu? Então vamos lá. Mas nós podemos chamar de um princípio inteligente que habita nos animais. Um princípio em elaboração. E nós ainda não conhecemos uma forma animal que cita lá na obra Revista Espírita, a de 59, que vai falar do planeta Júpiter. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta. Depois da morte do animal, olha, os espíritos nem usou o termo espírito. Resposta, aqui já são os espíritos. Depois da morte do animal, olha como ele diz, o princípio inteligente. Ele usou o termo espírito que estava no animal? Não. O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos, aí ele usa o termo espírito, incumbidos disso, ou seja, tem espíritos que são responsáveis pelos animais, por esses princípios. Por quê? Porque esses princípios não têm consciência. Logo não tem consciência, eles não respondem. Às vezes a gente diz assim, por exemplo, eu tenho 2 cachorros e uma gata. Eu fui virar um café, o café entornou em cima de mim, eu pulei para trás e a gatinha que estava do meu lado acabou se machucando.
Fiz ali o curativo, uma semana, criou aquela crosta, de, ai, que bom, vai secar. E aí eu fui trabalhar na segunda-feira e tirei o conezinho, porque já estava sequinho. Quando eu cheguei à noite, ela tinha arrebentado tudo. Então, quando a gente olha, eu projeto a dor que eu deduzo, eu senti fazendo aquilo. Mas para ela ter lambido, para chegar naquele ponto, ela sentiu dor? Então, quantas dores a gente não projeta nos animais, que são nossas? Problemas nossos. Você acha que Deus não ia proteger os animais? E aqui ele diz, tem espíritos responsáveis por isso. Então, quando o animal morre, esse princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente, está ali, e é logo utilizado por certos espíritos incumbido disso, para animar novos seres. Não existe dor moral nos animais. Ali já é conduzido para um novo corpinho, nos quais ele, o princípio inteligente, continua a obra da sua elaboração. Porque o princípio inteligente, ele está sendo elaborado. Aí ele vem aqui, mais claro que isso, gente, olha, é para acabar. É por isso que eu fico agoniada de ver absurdos sendo falados e divulgados. Aí que ele vem, assim, vírgula, no mundo dos espíritos, vírgula, não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Isto responde à vossa pergunta? Porque qual era a pergunta? Pode evocar o animal? Mas como que pode evocar se ele não tem erraticidade, se não tem animal no mundo espiritual? Se o princípio inteligente dele já vai ser direcionado para o novo corpo? Não tem. Mas tia, as obras de André Luiz, fala lá. Vai estudar Nosso Lar, que está no canal DOS, porque nós falamos muito bem. Porque, meus irmãos, se tem um cavalo e tem aqueles pássaros lá, era para ter a cobra, o leão, o elefante, a girafa, os dinossauros, tudo. Barata, rato, tudo que era passarinho, porque tudo são princípios inteligentes. Porque só alguns específicos para o trabalho. E aí nós vamos falar da criação mental. Porque se dentro de uma planta tem um princípio espiritual, nós vamos ver na obra Missionário da Luz a materialização do Senhor Asclépio. E o que o mentor Alexandre nos orienta? Mentalizem dentro desse globo as plantas, a água, para fazer uma imagem, né? E eles foram construindo. Se eles podem construir um lago, uma árvore, por que não pode construir um pássaro específico, um cavalo específico, um cachorro específico para o trabalho? A gente não vê na colônia animais de estimação. A gente vê indo justamente para os vales, para os resgates, como apoio. Às vezes, em reunião mediúnica, que você pode fazer, a gente não plasma mentalmente. E eu tinha um amigo, que ele estudante da doutrina, e ele dizia assim, que quando ele estava na rua, um cachorro latia, ele plasmava um animal bem feio, e ele dizia que dava certo, porque os cachorros saíam correndo. Os animais. Poder da mente. Então, se a gente pode plasmar uma imagem, por que não pode plasmar também isso no mundo espiritual? Então, não existe animais domésticos no mundo espiritual. Ah, mas a obra tal fala. Não é obra espírita, é obra espiritualista. A gente tem que saber separar o joio do trigo, a mentira da verdade. E aí Kardec veio com a 36A. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas tenham recebido respostas? E aí a resposta espetacular. Evocai um rochedo. Rochedo é o quê, gente? Pedra. Evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Aí veio uma observação de Kardec.
Pela mesma razão, se evocarmos um mito, uma lenda, ou uma personagem alegórica, eles responderão. Então vamos evocar aqui Rapunzel. Vai aparecer um espírito dizendo que é Rapunzel. Oi. Vou jogar minhas tranças. É que eu tava... Eu demorei um pouco. Demorei um pouco. Eles responderão, isto é, algum espírito responderá por eles e lhes tomará o caráter e as maneiras. Certo dia, alguém teve a ideia de evocar Tartufo. Tartufo, gente, é uma comédia de Molière, Jean-Baptiste. Ele era dramaturgo francês, um dos mestres da comédia satírica. Envolvia muitas relações humanas que envolviam ali a religião, o poder e a ascensão social. E ele contava isso de forma com certa mordacidade. Por quê? O personagem Tartufo a tradução, né, de Tartufo é hipócrita ou um falso religioso. Então imagina isso na Idade Média. Para pensar. Nem existia. Ele mentia, roubava, fraudava, especulava, transgredia, e tudo isso usando o nome de Deus, tá, gente? Então nós temos hoje ainda Tartufo que sobra por aí. Arte como se Tartufo houvesse sido uma personagem real. Então, certo dia alguém teve a ideia de evocar Tartufo. E Tartufo veio logo. E Tartufo é quem? Um personagem. Igual a Branca de Neve. Mais ainda, falou de Órgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, que são os personagens de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita, que é a tradução do nome Tartufo, com tanta arte como se Tartufo houvesse sido uma personagem real. Disse mais tarde ser espírito de um ator que havia desempenhado esse papel. Por isso é que ele conseguiu fazer. Ele era um ator, esse espírito. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Por isso, a necessidade de estudo prévio e sério, para nós não sermos marionete de espíritos levianos. Olha o que esses espíritos fazem. Evitam, porém, dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam créditos aos contos. Acontece a mesma coisa entre os homens, tá? Então, esses espíritos, eles sabem o grupo que eles podem manipular. E eles sabem o grupo que eles não conseguirão manipular. Qual é o que eles vão manipular? Os que não estudam. Ficam vulneráveis. E aí tem essa outra história que eu acho uma graça também. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pitacilgos. E eu fui até buscar o canto do pitacilgo. Gente, esse passarinho grita pra caramba, não é pouco não, olha. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pitacilgos, pelos quais se interessava bastante. Certo dia, o ninho desapareceu. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, alguém derrubou o ninho, alguém pegou o ninho. E como ele mesmo fosse médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos, a dona Pitacilga. Ela veio, a dona Pitacilga, e lhe disse em muito bom francês. Não foi piu-piu-piu, não, foi francês. Abre aspas. Não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Fecha aspas. Indo verificar, encontrou tudo certo, conforme lhe fora dito. Devemos concluir que foi a ave quem respondeu? Claro que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Ele viu quando o gato foi lá e derrubou o ninho. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evocai um rochedo e ele vos responderá. E aí ele pede ainda para ver atrás o capítulo Mediunidade nos Animais, item 234.
Quando eu leio esse material aqui dos animais, eu digo, agora eu entendo, professor, por que o senhor colocou esses textos aqui? Porque mesmo com esses textos aqui, o povo está fazendo o que está fazendo, imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse. Foi bom? Ficou claro? 283, aprende isso e não esquece nunca mais, tá bom? E assim, meus irmãos, cenas do próximo capítulo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A elaboração dele começou em um átomo. Olha como Deus, na condição de criador, como ele elabora com o tempo. Não é imediatista. Então não se faz um espírito do dia para a noite. Esse princípio inteligente, ele inicia o seu processo de elaboração no átomo. Daí o livro dos Espíritos responder do átomo ao arcanjo. Tenho já no meu arquivo todos esses períodos que eu vivi nos reinos menores. Por quê? Porque quando eu me acoplo ao novo corpo físico, porque quem é o ser inteligente? É o espírito. O princípio inteligente é um ser, é uma inteligência. O princípio inteligente por isso que é princípio inteligente. O que seria a matéria sem um princípio inteligente? Nada. Porque a função de um átomo, o átomo tem uma ação inteligente. Não é a matéria que é inteligente, é o princípio que habita nele. Existe uma força que está sendo elaborada nele e que tem uma ação inteligente. Pode-se evocar o espírito de um animal? Por que Allan Kardec usou o termo espírito? Porque ele está partindo de um livro dos espíritos. O que os espíritos dizem sobre os animais? Olha, tu pode chamar do que tu quiser. Que animal tem espírito, pode chamar de espírito, de alma, o que tu quiser. Eu só quero que vocês, porque ele diz que as palavras não nos importam. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, que a distância que existe entre a alma de um animal e o de um homem é a mesma que existe entre a do homem e Deus. Deus. Ou seja, essa distância é infinita. Pode evocar o animal? Mas como que pode evocar se ele não tem erraticidade, se não tem animal no mundo espiritual? Se o princípio inteligente dele já vai ser direcionado para o novo corpo? Não tem. Poder da mente. Então, se a gente pode plasmar uma imagem, por que não pode plasmar também isso no mundo espiritual? Então, não existe animais domésticos no mundo espiritual. Ah, mas a obra tal fala. Não é obra espírita, é obra espiritualista. A gente tem que saber separar o joio do trigo, a mentira da verdade. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Inexperiência dos interrogantes. Por isso, a necessidade de estudo prévio e sério, para nós não sermos marionete de espíritos levianos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado,
Vamos orar? Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos amigos espirituais por mais um momento de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor.